Sabe, quando a gente pensa num diagnóstico lá no mundo físico, a clareza costuma ser a regra, né? Uhum, com certeza. A gente busca respostas exatas. Tipo na engenharia civil, por exemplo. Um prédio começa a apresentar rachaduras, aí o engenheiro vai lá, faz uma ultrassonografia na viga, olha para o monitor e diz: olha, aqui está a fissura no aço. É binário, né? É limpo e inegável. Ou está quebrado ou não está quebrado. Exatamente. Mas o problema começa quando a gente tenta aplicar essa mesma clareza matemática, sabe, essa exatidão, para o comportamento humano e para as estruturas morais de uma sociedade. É que uma civilização não quebra como uma viga de concreto, né? O diagnóstico de uma crise cultural ou espiritual, ele costuma ser invisível a olho nu. Nossa, sim, é muito mais parecido com tipo um gás inodoro que vai tomando conta de um ambiente fechado do que com uma fratura exposta que todo mundo consegue ver. E é justamente essa invisibilidade que torna a nossa imersão de hoje um desafio tão instigante para a gente analisar. Pois é, hoje nós vamos mergulhar fundo em um documento bem antigo, mais especificamente o capítulo 3 do livro de Malaquias. Um texto riquíssimo, aliás. Nós vamos usar como base os comentários teológicos profundos do Heber Tost Army, da Rosana Barros e também umas compilações de notas históricas bem densas. Isso aí. E a nossa missão aqui não é apenas ler um manuscrito milenar. A gente quer investigar como essas palavras antigas decodificam problemas tão atuais, tipo a apatia, o cinismo moderno. O materialismo, né? A nossa obsessão por aparências e até mesmo a nossa relação psicológica com o dinheiro. Eu fiquei muito surpresa com o quão atual isso soa. É como se a genialidade desse texto estivesse em funcionar como um espelho atemporal, sabe? Exato. Bom, o contexto histórico era um antigo Israel no período pós-exílio. Era uma nação que estava ali tentando se reconstruir sobre o peso do domínio estrangeiro. Mas os sintomas de decadência que o texto descreve são tão universais que, olha, poderiam ter sido escritos ontem de manhã. Com certeza. Só que para capturar o impacto real dessa mensagem, nós precisamos nos despir das nossas lentes modernas por um momento, sabe? Uhum. Tentar ouvir isso com os ouvidos daquelas pessoas que estavam lá na época, esperando por uma intervenção divina. Tá, vamos montar esse cenário então. O texto começa anunciando a chegada de duas figuras misteriosas. E pelo que os registros históricos apontam, isso causou um verdadeiro curto-circuito nas expectativas populares, né? Totalmente. A primeira figura é um mensageiro preparatório e logo em seguida o próprio Senhor ou o anjo da aliança vindo ao templo. Só que a população da época não estava esperando uma visita cordial para tomar um chá, eles queriam sangue, não é isso? Eles queriam muito sangue. O clima político era de opressão pura. E sob a influência dos mestres da lei da época, a expectativa coletiva era de um Messias estritamente militar. Tipo um guerreiro implacável. Isso, um guerreiro montado em um cavalo de guerra, descendo dos céus para esmagar os impérios inimigos, sabe? Varrer a corrupção política de Roma ou dos persas. Eles queriam restaurar a glória da nação pela força bruta. A narrativa popular exigia uma vingança que viesse de fora. Mas a realidade entregou algo completamente diferente. Os comentários históricos, inclusive as notas teológicas que a gente analisou, mostram que o mensageiro preparatório acabou sendo João Batista. Pregando lá no meio do deserto, vestindo roupas de pele. Exato. E a figura principal, um carpinteiro da Galileia. É a quebra de expectativa suprema. Certo, vamos desvendar isso, porque é genial. É como se a nação inteira estivesse esperando a chegada de um general com um exército para esmagar os inimigos políticos. Uhum. Em vez disso, quem aparece é um auditor implacável com uma lupa, focado nos erros do próprio povo que o chamou. E as ferramentas desse auditor são curiosas, né? O texto fala em fogo e sabão. O que é fascinante aqui é entender os instrumentos que esse auditor traz. O texto profético não fala em espadas ou escudos. Fala que ele viria como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Peraí, potassa e fogo. Se a ideia era trazer salvação e esperança, essas metáforas são aterrorizantes. Potassa tipo lixívia. É basicamente um material alcalino corrosivo. É bem forte mesmo. Soa como algo feito para queimar a pele, sabe? Não para curar. Como é que uma sociedade interpreta isso como algo bom? A chave...
A chave está em entender o mecanismo dessas duas profissões lá no mundo antigo. O ourives, por exemplo, ele não usa o fogo para incinerar e transformar tudo em cinzas. Não é um incêndio florestal que destrói tudo pela frente. Exato. O fogo do ourives é altamente controlado. O objetivo é derreter o minério bruto para que as escórias e as impurezas subam ali para a superfície. Ah, entendi. Para serem retiradas... Isso, deixando apenas o ouro ou a prata no estado mais puro possível. Já a potassa dos lavandeiros era usada para um esfregão vigoroso. Uma limpeza pesada. Muito pesada. Naquela época, limpar tecidos grossos exigia bater, raspar e aplicar produtos adstringentes bem fortes para remover aquela sujeira incrustada. Nossa. Então, o mecanismo não é de aniquilação, é de restauração extrema. O alvo não é destruir o tecido, é arrancar a mancha, por mais doloroso que seja o processo de esfregar. Perfeito. E pelo que o texto indica, essa faxina pesada não começaria pelo cidadão comum, mas pela liderança, os filhos de Levi. Os sacerdotes, né? Aqueles que detinham meio que o monopólio da moralidade do ensino religioso lá na época. Eles mesmos? A lógica do texto é implacável nesse sentido. A corrupção de uma sociedade sempre desce em cascata a partir das suas lideranças. Faz todo sentido. Se o fogo purificar os formadores de opinião primeiro, eles poderão finalmente oferecer sacrifícios justos e liderar pelo exemplo, né? Exatamente. E há um desdobramento social profundo nisso tudo. Porque logo após anunciar esse juízo, o texto traz uma afirmação divina bem categórica. Ele diz, eu não mudo. Sabe que, lendo isso fora de contexto, esse eu não mudo soa quase como a declaração de um ditador teimoso e inflexível. Parece uma ameaça cósmica. Pode até parecer para a nossa mentalidade de hoje, mas no tecido social do Antigo Oriente, a imutabilidade do divino era a base primária dos direitos humanos. Como assim? Pensa bem, se o padrão de justiça divina mudasse conforme as conveniências políticas, os vulneráveis estariam perdidos. O texto lista imediatamente quem esse juízo vem defender. Ah, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. E os trabalhadores que têm os seus salários roubados. Quando o texto declara eu não mudo, é a garantia de que a régua moral que defende o oprimido não flutua com a inflação ou com a troca de governos. Caramba, a ficha caiu agora. É uma inversão total da pauta política da época. A sociedade inteira estava lá apontando o dedo para fora, gritando contra a opressão dos impérios. Sempre a culpa era do outro. E aí a mensagem bate de frente, dizendo, olha, a verdadeira justiça vai começar pela forma como os trabalhadores e as viúvas estão sendo tratados dentro do bairro de vocês. É um choque de realidade brutal. Muito. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se o diagnóstico inicial exigia essa lavagem toda com potassa, qual era exatamente a sujeira incrustada? Essa é a grande pergunta. Lendo as entrelinhas, o maior problema do povo não era um crime hediondo escandaloso ou uma rebelião armada. Era algo muito mais silencioso, né? Era a letargia. O que o texto diagnostica é um estado avançado de indiferença. O estudioso Heber Totarmi faz um paralelo analítico muito perspicaz aqui. Aquele paralelo com o Apocalipse? Esse mesmo. Ele conecta esse trecho de Malaquias 3 com o capítulo 3 do livro de Apocalipse, que foca na igreja de Laodiceia. As duas épocas compartilham a mesma doença espiritual crônica. A famosa mornidão. Exato. A expectativa de uma visitação divina está presente em ambos os cenários, mas encontra um povo que transformou a experiência religiosa num mero trâmite burocrático. A casca está perfeitamente pintada, bonita por fora, mas o interior está infestado de cupins. A estrutura está oca. É uma ótima imagem. O texto de Malaquias traz um apelo central, onde Deus diz, voltem para mim, e eu voltarei para vocês. O que espelha aquela imagem de Cristo batendo a porta lá em Apocalipse, né? Precisamente. O diagnóstico revela pessoas que não abandonaram a religião no papel. Elas ainda frequentam o templo, cumprem os horários, dizem as palavras ritualísticas corretas, fazem as orações de sempre. Sim, mas o entusiasmo original, o afeto genuíno, a intimidade, evaporou tudo. Nossa, é quase impossível não enxergar isso através da lente dos relacionamentos humanos de hoje.
Lembra muito a dinâmica de um casamento que entrou em colapso, mas um colapso silencioso, sabe? Sabe que isso faz muito sentido? Como se a relação virasse só uma rotina. É tipo uma pessoa cria coragem, olha para outra e diz: sinto que nós estamos nos afastando, a gente precisa voltar um para o outro. E a resposta que o texto mostra do povo é de um cinismo assustador. Eles respondem com uma pergunta cínica, né? Sim, eles perguntam em que devemos voltar. Voltando para essa analogia do casamento, é como se a outra pessoa respondesse genuinamente ofendida: do que diabos você está falando? Eu lavei a louça ontem e paguei a conta do condomínio. Nossa, é exatamente essa a energia da resposta deles. Existe uma mentalidade de checklist ali. Total. As tarefas domésticas estão sendo cumpridas, então a pessoa acha que o relacionamento está saudável e ignora que a presença emocional morreu há anos. E se a gente conectar isso a um panorama maior, a psicologia por trás dessa resposta defensiva revela o quão perigosa é a autojustificação. A pessoa fica cega para o próprio distanciamento. Tão cega que eles não conseguiam conceber a diferença entre cumprir uma regra e nutrir um vínculo real. A relação tornou-se puramente transacional. Eles entregavam o sacrifício esperando a chuva na colheita. Como quem coloca uma moeda numa máquina de refrigerante. Você aperta o botão e espera a latinha cair. Exatamente isso. É por isso que o apelo não é por mais rituais, é por arrependimento sincero. A intenção primária não é punir a letargia, mas ressuscitar um relacionamento que já está em suporte vital. Mas me diz uma coisa, como é que se quebra essa ilusão de ótica? Porque se a pessoa acha que o fato de pagar o condomínio e lavar a louça já é o suficiente, ela vai continuar se defendendo eternamente. E é aí que o profeta precisa mudar a estratégia de abordagem. Como o texto prova que o coração está, de fato, longe? É aqui que a imersão entra num território que costuma deixar a maioria das pessoas desconfortável, né? O texto abandona as metáforas emocionais e vai direto para a carteira. A carteira vira um monitor cardíaco dessa sociedade. A transição no texto é abrupta e vai direto para a administração dos bens materiais. Os dízimos e as ofertas. O bolso se torna o exame de sangue que comprova a doença invisível. Exato. As fontes históricas e teológicas detalham que o dízimo, que é a devolução da 10ª parte das produções agrícolas e dos animais, não era uma invenção daquele momento em Malaquias. Já era uma prática muito mais antiga, certo? Sim, praticado séculos antes por figuras patriarcais como Abraão e Jacó. A mecânica social e religiosa disso envolvia a manutenção dos levitas. Que era a tribo que cuidava das operações do templo, do sistema de adoração. Isso, já que eles não possuíam terras para cultivo, eles dependiam desse sistema. No entanto, na época de Malaquias, o povo estava deliberadamente negligenciando essa prática estrutural. Estavam retendo os recursos. Olha, eu consigo até ouvir os murmúrios de quem está nos acompanhando agora, tipo, lá vem o texto antigo pedir dinheiro. É a reação mais natural, não tem como negar. Para uma mente lógica e moderna, é muito difícil engolir essa pílula. Pensa bem, a premissa básica da teologia judaico-cristã é a de um criador onipotente que desenhou o cosmos e é dono de cada átomo do universo. O dono do ouro e da prata. Então, de forma bem prática, por que um ser ilimitado precisaria de 10% do trigo ou da ovelha de um fazendeiro lá do Antigo Oriente Médio? E mais, por que a retenção desses bens é classificada no texto como roubo? É forte isso. É uma palavra fortíssima. Mas isso levanta uma questão importante que a análise da pesquisadora Rosana Barros traz luz. Essa aparente contradição se resolve quando a gente entende o propósito. Qual é o propósito, então? A devolução material não tem a função de financiar o céu ou ajudar a divindade a fechar as contas do mês. Como você disse, ele já é dono de tudo. O propósito de exigir essa devolução sistemática é puramente antropológico e psicológico. Como assim, tratamento psicológico? É um antídoto divino, elaborado contra a falha de design mais destrutiva do ser humano, a cobiça e a ilusão de autossuficiência. O amor ao dinheiro, no fim das contas. Então, a prática age como um freio de mão contra essa nossa tendência natural de acumular e achar que somos os donos do mundo. Mas como isso funciona na prática? Lá na mente de quem está entregando aquele trigo. Imagina uma sociedade agrária.
A sobrevivência depende de fatores que o humano não controla. A chuva, as pragas, o sol. Coisas que estão totalmente fora das mãos do agricultor. Exato. Então, ao separar os primeiros 10% da colheita, o agricultor está quebrando aquela narrativa mental arrogante de que todo o seu sucesso é obra exclusiva de suas próprias mãos. É um exercício contínuo de humildade e desapego, então. Totalmente. A fidelidade financeira se torna a métrica mais tangível do coração, porque ataca exatamente onde a nossa segurança costuma estar ancorada. Faz todo sentido, porque é muito fácil cantar hinos de devoção no templo, falar palavras bonitas, mas soltar o controle sobre os recursos materiais revela em quem ou no que a pessoa realmente confia. Esse é o raio-x perfeito. O texto chega a mencionar o devorador, que muitos historiadores acreditam ser uma referência a pragas reais de gafanhotos. Que na época podiam dizimar a economia de uma cidade inteira em poucas horas, né? Sim, era uma ameaça real. E em contrapartida, há a promessa das janelas do céu se abrindo com bênçãos abundantes. A Rosana Barros aponta algo bem poético aqui. O que ela diz? Que o dízimo simboliza o esforço humano alinhado ao poder divino, enquanto as ofertas voluntárias espelham um princípio de sacrifício maior, lembrando o sacrifício na cruz. Mas, tem uma armadilha enorme aqui, não tem? Achar que pagar essa taxa, entre aspas, meio que compra a bênção. Assim, esse é um ponto de extrema confusão ao longo dos séculos e as fontes teológicas são muito categóricas em esclarecer isso. Porque senão vira uma transação comercial com o céu de novo. Exato. A devolução dos recursos não é a moeda de troca para adquirir a salvação ou comprar imunidade contra tragédias. Não é um seguro de vida cósmico que você paga a apólice todo mês? De jeito nenhum. Se a gente pensar no processo de lavagem que discutimos no início, com a potassa dos lavandeiros, a fidelidade material não é o sabão que limpa a pessoa. Ela é o resultado visível de que a pessoa já foi limpa. Nossa, virou a chave agora. É a consequência de uma mente que deixou de ser escrava do materialismo, não a causa da aceitação divina. Exatamente. A salvação é a causa. A fidelidade é o sintoma de um coração curado. Essa explicação muda a perspectiva inteira. Não é um suborno para os céus, é um tratamento contínuo contra a nossa própria mesquinhez. Só que, ao exigir esse nível de integridade, de desapego no uso dos bens e no comportamento diário, o texto esbarra num muro de concreto. Um muro chamado realidade social, né? Sim. E o capítulo final de Malaquias lida com o sentimento que todos nós, em algum momento da vida, já abraçamos: o cinismo absoluto. Aquela dúvida cruel que ecoa na mente humana: vale a pena fazer o que é certo quando o mundo parece recompensar descaradamente o que é errado? Essa é a grande crise dos versículos 13 a 18. Eles capturam o desabafo coletivo do povo. E a queixa deles não nasce do vácuo, não é a teórica. Ela nasce da observação empírica da sociedade. Eles olham para o lado e veem que a conta não fecha. Exato. Eles começam a conversar entre si e chegam a uma conclusão bem deprimente. Eles dizem: é inútil servir a Deus. Porque o argumento deles é que os soberbos e arrogantes, aqueles que quebram todas as regras, exploram o próximo e testam abertamente qualquer senso de moralidade, são precisamente os que constroem os maiores palácios. E vivem as vidas mais prósperas e lesos de qualquer punição. Olha, é impossível não sentir uma empatia instantânea por essa frustração. É o clássico dilema humano de hoje em dia também. Com certeza. É muito atual. Pensa no profissional de hoje que perde noites de sono para garantir que todos os impostos da empresa estão sendo pagos corretamente, que tenta ser justo com os funcionários, fazer tudo certinho. E aí ele liga a TV e vê o executivo que desviou milhões, que sonegou, navegando tranquilamente em um iate nas Bahamas, livre de qualquer consequência. A tentação de ceder ao cinismo e pensar só eu sou o idiota respeitando o semáforo é esmagadora. É aí que as pessoas começam a focar só nas aparências. A hipocrisia ganha força. Sim. Lembra daquela crítica que Jesus faria séculos depois sobre quem dava o dízimo do endro, da hortelã e do cominho? O dízimo dos temperos. A pessoa mantém uma precisão obsessiva e teatral nas folhas de hortelã do próprio quintal só para parecer justa perante a sociedade. É só fachada.
Sim, e abandona completamente o que de fato sustenta as relações humanas: a justiça, a misericórdia e a fé. O cinismo empurra o indivíduo para a hipocrisia de manter apenas uma vitrine limpa, já que, na visão dele, o universo não recompensa o esforço invisível. Sabe, é como se a pessoa dissesse, já que o mundo é injusto, eu vou só fazer o teatro religioso e jogar o jogo deles. Exato. E é para combater essa desesperança letal que o texto revela um de seus conceitos mais fascinantes, da minha opinião: o memorial descritivo. O famoso livro de lembranças. Confesso que quando eu li essa parte nas fontes, me soou um pouco como tipo uma burocracia celestial. Entendo. Um arquivo de cartório, né? Isso, porque, pensa comigo, para que escrever em um livro se o mal já foi feito, a viúva já foi explorada e o corrupto já está lá no iate dando risada? Qual é o conforto prático de saber que um registro invisível está sendo feito agora? O conforto reside na promessa de que a impunidade é uma ilusão temporária, sabe? Ela só parece permanente por causa da nossa perspectiva muito limitada do tempo. Então, o livro é uma prova. O memorial descritivo é a garantia documental escrita diante de Deus de que nenhuma ação de integridade, por mais que tenha sido feita no anonimato ou sob grande prejuízo pessoal, passou despercebida. Nenhuma atitude correta é inútil. Exato. E para aqueles que escolheram a reverência em vez do cinismo, que continuaram agindo com ética, o Senhor faz uma promessa e usa uma palavra hebraica muito específica. A palavra é segula. Segula. E o que isso quer dizer na prática? Essa palavra não designa apenas uma propriedade comum, como um rebanho qualquer. Ela significa um tesouro particular, uma propriedade privada, uma reserva extremamente valorizada por um rei. Nossa, então a recompensa não é necessariamente receber o iate de volta na próxima semana aqui na Terra. Não é uma prosperidade imediata, mas uma mudança de status definitivo. Perfeito. O texto aponta para uma distinção futura inegável. Malaquias promete que, quando o panorama completo da história for desenrolado no juízo final, a diferença entre o justo e o perverso será gritante e visível a todos. Aquele sucesso estrondoso dos arrogantes que hoje causa tanta inveja na gente, vai ser reduzido a pó perante a eternidade. É essa a mensagem. Por outro lado, o fiel compreende que abrir mão de uma vantagem terrena e lícita hoje é o preço para se tornar o particular tesouro de quem, no fim das contas, governa a história. A perspectiva de longo prazo destrói o cinismo do curto prazo. É brilhante, e isso amarra todos os fios da nossa investigação de uma forma impressionante hoje, não acha? Com certeza. É uma jornada e tanto. Nós começamos essa imersão desmontando a fantasia de um Messias puramente militar, né? E fomos confrontados com a realidade de um fogo que purifica a corrupção interna primeiro, para garantir o direito dos marginalizados. Depois nós atravessamos aquele diagnóstico doloroso da mornidão espiritual, entendendo que o excesso de rituais e aqueles checklists religiosos geralmente servem apenas como um muro de defesa, para esconder um coração que está frio, distante. Sim, a zona de conforto da indiferença. E aí fomos para a parte que dói no bolso. Entendemos o verdadeiro mecanismo por trás da carteira e dos recursos materiais. Vimos que não se trata de enriquecer os céus ou pagar pedágio divino. Não mesmo. Trata-se de quebrar a espinha dorsal da nossa própria ganância material, reconhecendo que a autossuficiência é a maior de todas as ilusões. A devolução é só o resultado de um coração que não é mais escravo das coisas. E por fim, nós lidamos com o peso do cinismo humano. Aquela vontade quase incontrolável de jogar a toalha ao ver o erro prosperar. E como essa visão míope, de curto prazo, é curada pela certeza de um memorial. Um registro cósmico absoluto que promete trazer à luz o valor imensurável de viver com integridade. Tudo isso contido em um manuscrito com milhares de anos. É a prova de que a natureza humana pouco mudou, mas a resposta divina continua a mesma, continua firme. O que nos empurra para uma reflexão inescapável para se carregar depois daqui, para a gente pensar durante a semana. Esse texto milenar garante a existência desse memorial descritivo.
Esse livro de lembranças onde não apenas as grandes obras públicas, mas cada silêncio de fidelidade e cada escolha anônima estão sendo documentadas para a eternidade. Cada intenção real, né? Exato. Então, se esse livro estivesse escancarado sobre uma mesa agora mesmo, ignorando totalmente as máscaras que a gente usa em público e registrando a verdadeira intenção das nossas escolhas financeiras e emocionais por trás das portas fechadas, qual seria o título do capítulo que está sendo escrito na sua história neste exato segundo?